O uso dos porquês é um assunto que muita gente tem dúvida e é por isso que na aula de hoje nós vamos fazer o que é isso? Exercícios! Nós vamos treinar o uso dos porquês para você ficar muito, mas muito fera e não ter dúvida na hora de empregar os porquês. Eu sou a professora Eliane Vieira e se você é novo ou nova por aqui, primeiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, ó, tem um botãozinho vermelho aqui do lado. Clica lá naquele botão e faça a sua inscrição, se inscreva no canal, já aproveita, deixa o seu like, porque a aula de hoje está recheada de dicas e macetes para você aprender de uma vez por todas a usar os porquês. Vamos começar? Vamos começar, por favor, professora, vamos lá. Bom, seu objetivo hoje aqui é empregar corretamente os porquês. Isso aí é óbvio, mas Eliane, quantos porquês existem na língua portuguesa? Pois é, existem 4 porquês e isso confunde a nossa cabeça, mas é só até agora. Por quê? Ao final desse vídeo, você, vai saber empregar esse negócio aqui, esses porquês, você não vai ter mais dúvida, tudo bem? Vamos combinar? Você precisa prestar atenção aí e eu vou te dar todas as dicas aqui para você empregar corretamente os porquês. Então existe o porquê separado e sem acento, tem porquê também, separado e com acento, porquê para todos os gostos. Tem porquê junto, se você quiser levar um porquê junto aí, pode levar na sua sacola um porquê junto e sem acento. E também tem o porquê junto e com acento. Vamos aprender a empregar cada um desses aqui, 1, 2, 3, 4. Acredite em mim. Apesar de esses porquês parecerem iguais, eles são diferentes. A professora língua portuguesa, pois é. Então a gente vai aprender isso aqui. Calma, fique tranquilo. Se você nunca aprendeu essa história do uso dos porquês, hoje é o dia. Esta é a aula para você aprender a utilizar corretamente os porquês. Então eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou ler, são 10 frases aqui. Lembrando que todas elas foram retiradas de provas de concursos anteriores. Então isso aqui tem uma incidência nas provas. São 10 frases, eu vou ler cada uma dessas frases, você pausa o vídeo, resolve aí os exercícios e depois eu volto com as dicas e os macetes para você empregar corretamente os porquês, combinado? Então vamos lá. Frase número 1, o portão porque você passou, quebrou. Frase número 2, seu discurso nos incomodou porque se baseia em falsas premissas. E a frase número 3, gostaria de saber por que você não quer ir ao cinema. Frase número 4, não entendi o porquê da sua resposta. E a frase número 5, você agiu dessa forma por quê? Frase número 6, não foi trabalhar porque estava resfriado. Frase número 7, as dificuldades porque passei me ajudaram a crescer. Frase número 8, existem muitos porquês para justificar minha resposta. Frase número 9, anseio porque venha a nossa festa. E a frase número 10, as ruas estavam fechadas porque o calçamento será trocado. Professora, por favor, que confusão é essa? Pois é, então agora você vai fazer assim, você vai dar pausa no vídeo, você pode dar pausa no vídeo, resolver aqui, fazer ali da forma como você achar melhor, preencher da forma como você julgar correto aqui, e daqui a pouco eu volto com as dicas e os macetes para você. Antes de comentar cada um deles, deixa aqui nos comentários deste vídeo o que você achou dessas frases, desses exercícios. Achou difícil? Achou fácil? Achou que uma ou outra frase foi mais difícil? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber qual é a frase que você achou mais difícil, o que você achou desses exercícios de forma geral, tudo bem? O meu objetivo com esse vídeo não é falar muito em termos técnicos. Por isso, eu não vou classificar os porquês aqui, dizer para você o que é, o que não é, o que é, se é conjunção integrante, se é pronome relativo, se é pronome interrogativo. Eu vou tentar não falar muito sobre essa parte mais técnica. O meu objetivo com esse vídeo aqui, que é mais para as pessoas iniciantes, é te dar algumas ferramentas, alguns atalhos para você utilizar na hora da sua prova, tudo bem? Utilizar com segurança na hora da sua prova. Então vamos lá, vamos fazer isso a partir da frase número 1. O portão, porque você passou, quebrou. O que a gente tem aqui?
Este porquê pode ser trocado por pelo qual. Quando você puder trocar o porquê por pelo qual, significa que ele será, ó, separado e sem acento. Não haverá acento no porquê, que pode ser trocado por pelo qual. Vamos fazer essa troca? Porque aqui a gente vai testar tudo, ó. O portão pelo qual você passou quebrou. Opa, consigo fazer essa troca por pelo qual. Então significa o quê? Uma coisa só, que eu vou preencher aqui com o porquê separado e sem acento. Então, o portão, porque você passou, quebrou, porquê separado e sem acento. Combinado? Então, toda vez que você conseguir trocar por pelo qual, o porquê será separado e sem acento. Mas, Eliane, é só por pelo qual? Não. Este porquê aqui, ó, tem algumas peculiaridades, tem alguns pormenores. Eu vou mostrar para você alguns neste vídeo aqui. Daqui a pouco nós vamos falar de uma outra semântica em relação a este porquê separado e sem acento. Veja a frase número 2. Seu discurso nos incomodou porque se baseia em falsas premissas. Este porquê aqui poderá ser trocado por pois ou por já que. Quando você puder fazer esta troca, significa que o porquê será junto e sem acento. Então, ó, junto e sem acento. Você vai conseguir fazer a troca por pois ou já que. Vamos testar? Vamos lá. Ó. Seu discurso nos incomodou, pois se baseia em falsas premissas. Ou, seu discurso nos incomodou, já que se baseia em falsas premissas. Ah, Eliane, deu certo. Então, significa que este porquê é junto e sem acento. Vamos fazer o seguinte, ó. Veja, se eu colocar um pois aqui, ó, o portão pois você passou quebrou. Não dá certo. Então, você já começa a perceber que cada porquê tem um valor. Cada porquê representa algo na língua portuguesa. E aqui a gente está fazendo por meio da troca, não da classificação em si. Mas, como é uma aula para iniciante, vamos pensar na troca, na semântica, no significado e em uma outra aula a gente faz a classificação, tudo bem? Veja número 3. Gostaria de saber por que você não quer ir ao cinema. Perceba que este porquê aqui, ele não pode ser trocado por exemplo, pelo qual, nem por pois, nem por já que. Qual vai ser o elemento de troca aqui, a semântica aqui neste porquê? Você tem que trocar por qual motivo? Ó, gostaria de saber por qual motivo, por qual razão você não quer ir ao cinema. Então, quando você puder fazer esta troca por qual motivo, por qual razão, significa que o porquê é separado e sem acento. Exatamente isso. Ó, perceba que na primeira a troca foi por pelo qual. Então dá pra gente fazer essa troca. É separado e sem acento. Mas na número 3 é o mesmo porquê, separado e sem acento. É claro que a classificação deste que vai ser diferente, mas eu não quero entrar nesta aula aqui, nessa questão da classificação para não confundir muito. A gente vai sempre pensar na troca, ou seja, sempre pensar na semântica. Então aqui eu consigo fazer a troca por qual motivo ou poderia ser também por qual razão. Gostaria de saber por qual motivo, por qual razão você não quer ir ao cinema. Toda vez que conseguirmos fazer esta troca, significa que utilizaremos o porquê separado e sem acento. Número 4. Não entendi o porquê da sua resposta. Veja que agora este porquê será trocado por motivo. Ou poderia ser razão também, tanto faz. Mas como aqui tem um artigo masculino, eu vou colocar motivo aqui. E este artigo, pessoal, é fundamental, porque ele é o tal do determinante. Toda vez que houver um... Por que o professor escreve desse jeito aqui? Eu não sei, professora, não sei. E essa seta, professora? Também não sei. A gente vai tentando, eu vou melhorar. Calma que eu vou melhorar. Vamos lá. Então, ó, quando houver um determinante, memorize aí. Este porquê será, ó, junto e vai ter o chapeuzinho do vovô, ou seja, junto e com acento.
toda vez que houver o determinante. Mas, Eliane, será sempre o artigo? Não, 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 não. O artigo é o mais comum. Sabe aquela história do mais comum? Aquele lugar comum, clichê? Então, é o artigo. Mas poderia ser o pronome, poderia ser um numeral, poderia ser um adjetivo, poderia ser uma locução adjetiva, qualquer determinante na língua portuguesa. Daqui a pouco a gente vai ver um outro exemplo. O clichêzão aqui é o artigo e ele vai atuar como o determinante. Então, deixa eu escrever aqui artigo. O que isso quer dizer? Que este porquê aqui, como eu disse, será junto e com acento. Então, ó, não entendi o motivo da sua resposta. Ah, deu certo, professor. Então, vamos lá. Sem medo de ser feliz, vamos colocar o porquê junto e com acento. Combinado? Então, ó, nessa brincadeira aqui, você já viu porquê separado e sem acento, porquê junto e sem acento e porquê junto e com acento. Vamos para mais uma, ó. Você agiu dessa forma por quê? E aí? A gente preenche aqui com qual porquê? Bom, nesse contexto aqui, a gente vai utilizar o porquê separado, ó, porquê separado e vai colocar o chapeuzinho do vovô. Por quê? Este que é tônico. Então, deixa-me escrever aqui, ó, porquê separado e com acento. Este que aqui é tônico. Veja, você também pode pensar, ele está em final de frase, ele está antes de um sinal de pontuação, sem problema algum. Olha aqui, ó, o ponto de interrogação, aqui nós estamos, é uma frase interrogativa direta. Então, toda vez que o porquê, o que, na verdade, for tônico, for um monossílabo tônico, tiver som de E, para ficar mais fácil aí de você memorizar, significa que nós utilizaremos o porquê separado e com acento. Pode ser no final das frases, pode ser também no meio das frases, mas desde que haja um sinal de pontuação, desde que haja uma pausa marcada por um sinal de pontuação. Poderia ser uma vírgula, sem problema algum, tudo bem? Então, nesse contexto, porquê separado, ó, e com o acento, com o chapeuzinho do vovô. Frase número 6. Não foi trabalhar porque estava resfriado. Agora você já sabe qual porquê você deve utilizar aqui, porque nós já falamos sobre este porquê. Veja, a gente consegue trocar por pois, ó. Não foi trabalhar pois estava resfriado. Não foi trabalhar já que estava resfriado. Ah, consigo, professora. Deu certo esse negócio, hein? Significa o quê? Aqui, ó, que a gente vai utilizar o porquê junto e sem acento. Vamos lá? Vamos preencher aqui, ó, porquê junto e sem acento. Eu vou colocar aqui igual a pois. Ou você pode também trocar por já que. Tudo bem? Vamos para a próxima, ó. As dificuldades porque passei me ajudaram a crescer. E agora? Qual porquê você vai utilizar aqui? Veja, as dificuldades pelas quais passei. Este porquê é igual ao porquê que iniciou essa conversa toda aqui, essa aula do uso dos porquês. É este porquê aqui, ó, pelo qual, pode ser pelo qual e flexões. Por que a gente utilizou pelo qual? Porque aqui é uma palavra no masculino e singular. Deixa-me colocar aqui assim, singular. Por isso nós utilizamos pelo qual. Mas neste contexto da número 7, ó, dificuldades é uma palavra que está no feminino e no isso, plural. Então a gente vai utilizar aqui o quê? As dificuldades pelas quais. Vou colocar aqui, ó, pelas quais. Pelas quais. Então, aqui, como é que a gente vai utilizar isso? O porquê separado e sem acento. Então, toda vez que você conseguir fazer a troca por pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, você vai utilizar o porquê separado e sem acento. Combinado? Vamos para mais uma. Ó. Existem muitos porquês para justificar minha resposta. E aí?
Este porquê aqui você também já aprendeu. Você vai colocar aqui o quê? Porquê separado, porquê junto, com acento, sem acento. O que a gente vai colocar aqui? Exatamente isso. Veja que aqui a gente consegue trocar por motivo, ó. Motivo. Colocando aqui já na flexão, vou colocar aqui, ó, motivos. Por quê? São muitos motivos. Vamos fazer a troca, ó. Existem muitos motivos para justificar minha resposta. Este porquê da número 8 é igualzinho, idêntico ao porquê da número 4. Veja que é o porquê junto e com acento. Aí eu falei para você, ó, o mais clichê, o determinante mais clichê é o artigo. Pois é. E eu falei também para você que poderia aparecer qualquer outro determinante da língua portuguesa. Poderia ser o pronome, o numeral, o adjetivo, a locução adjetiva, qualquer determinante. Neste caso apareceu aqui, ó, o muitos, que é o pronome. Pronome indefinido aqui, ó, pronome indefinido. Isso aqui é um determinante. Então, se isso aqui é um determinante, o que isso significa? Que nós vamos precisar utilizar aqui o porquê junto e com acento. Mas, Eliane, por que você colocou este S aqui, ó? Nos outros não tem marca de plural. Sabe por quê? Porque este porquê é um substantivo. E ele sendo substantivo, ó, o que vai acontecer? Existe uma relação de concordância aqui com o determinante. Então, existem muitos porquês para justificar minha resposta. Existem muitos motivos para justificar minha resposta. Tudo bem? Anote esta dica aí, porque ela será muito útil na hora da sua prova. Vamos para o número 9? Vamos lá, ó. Anseio porque venha a nossa festa. Esta frase aqui é um pouquinho diferente, tem aqui uma certa estranheza, digamos assim. Por que isso? Veja, a linha de raciocínio vai ser a seguinte, ó. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Então, este verbo, ele pede naturalmente uma preposição. Ó, então esta preposição vai aparecer aqui. E depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter este que neste contexto aqui será uma conjunção integrante. Então, anseio porque venha a festa. Você só vai poder escrever aqui o porquê separado e sem acento, uma vez que este por é uma preposição exigida pelo verbo ansiar e este que aqui é uma conjunção que inicia esta oração aqui. Então, são duas coisas separadas. Só que na hora a gente olha e fala, meu Deus do céu, eu coloco aqui o quê? Que tipo de porquê eu preencho aqui? Mas agora você já sabe. Se um verbo ou se um nome pedir uma preposição, você vai colocar a preposição e depois vai colocar o quê? Tudo bem? Combinado? Eu sei que a número 9 foi um pouquinho mais difícil. O que você achou? Coloca aqui nos comentários e me diz se você achou a número 9 um pouquinho mais difícil ou não. Vamos para a número 10, ó. As ruas estão fechadas porque o calçamento será trocado. Ah, este porquê aqui pode ser trocado por pois, pode ser trocado pelo já que. Vamos tentar fazer essa troca, ó. As ruas estão fechadas pois o calçamento, já que o calçamento será trocado. Logo, nós vamos preencher esta lacuna aqui com o porquê junto e sem acento. Bem simples e bem prático. Então, o que você viu aqui, ó? De forma bem tranquila, com exemplos, você viu o emprego desses 4 porquês. Você aprendeu nesta aula aqui de exercícios a usar os porquês. Eu mostrei aqui para você de uma forma bem tranquila, somente fazendo as substituições. Eu sei que na frase número 9 foi um pouquinho mais difícil, mas eu quis colocá-la aqui para trazer, sim, essa certa dificuldade para você ficar ligado ou ficar ligada e utilizar esse macete que eu te ensinei aqui na sua prova. As bancas vão tentar te confundir, mas você fazendo isso que eu mostrei aqui para você, utilizando essas dicas, vai ficar bem mais fácil de você acertar as questões sobre o uso dos porquês. Se você tiver gostado desse vídeo e se você ainda não for inscrito no canal, o que você faz agora? Tem um botãozinho aqui, inscreva-se no canal. Se você tiver gostado do vídeo,
deixe o seu like. Seu like é muito, mas muito importante, porque é por meio do seu like que eu sei que você gostou deste conteúdo. Então deixe o seu like para eu saber se você gostou desta aula, porque aí eu faço mais aulas com mais dicas, com mais exemplos, com mais macetes para você de uma vez por todas, aprender português e começar a acertar as questões da sua prova, tudo bem? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!